Fernanda Takai, primeiro de tudo, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado pela presença, sensacional. Obrigada. Na verdade, a gente nunca faz nenhuma cabeça que esse podcast é meio desses que... Eu curto essa onda de deixar... da gente falando igual a gente estava falando, por mim, na verdade, desde quando a pessoa chega, eu já gosto de meio que já ir gravando, porque... Tá bom. Pra ir deixando natural mesmo e, enfim, deixar o papo acontecer naturalmente. Ótimo. Eu não sei que tanto que é que você conhece do podcast, mas assim, a onda é sobre desenvolvimento pessoal, né? Assim, o cerne da parada é entender como que você se desenvolveu como artista, assim, no caso como artista, mas eu converso com gente de outras áreas também, né? Galera do esporte, a gente teve um monte de baterista, obviamente, assim. Mas não é um podcast sobre música especificamente, assim, ou nada disso. É mais sobre essa coisa da construção mesmo, assim, né? Meu interesse é investigar essa coisa de como que a pessoa se construiu, né? Como que ela virou esse artista que ela é, ou essa pessoa, né? Que ela é. E aí eu gosto de, naturalmente, ir fazendo isso meio com uma ordem cronológica, mas a gente não tem também que seguir nada, não. Eu tô meio que dando mais ou menos do que se trata, mas a gente pode falar do jeito que a gente quiser e pode pegar tangente também, não tem problema nenhum. Acho que antes de qualquer coisa, assim, eu tava lembrando antes de vir pra cá que eu tava pensando assim, eu te conheço, obviamente, por causa do Pato Fu, né, de anos e anos e anos atrás. E eu lembro que meu primeiro trampo profissional, assim, né, que eu tava nos meus 17, 18, eu fui chamado para tocar na banda Sheb, que era uma banda de baile aqui de BH. Tinha a Sheb, tinha o DB6. Sim. E o Xande tocava na DB6. E aí o Xande saiu para entrar no Pato Fu. E aí eu entrei pra banda Sheb, e quem tocava na banda Sheb entrou de DB6. Foi essa confusão, eu tava lembrando disso. Qual que era o link que tinha? E eu lembro que o Pato Fu, pra mim, assim, era eu tenho uma admiração muito grande, primeiro de tudo, pelo lance da personalidade, assim. Eu acho uma parada muito fora da curva, assim. Tanto que quando eu vi a primeira vez, eu não entendi. Eu não tô entendendo. Tipo, literalmente, não tô entendendo o que tá acontecendo. E eu acho isso muito foda, assim, né? Cara, essa coisa da personalidade, assim, né? E do risco também, né? Porque é um risco muito grande, né? É muito mais fácil você... Enfim, começar com aquela coisa que já é muito parecida com um monte de outras coisas, você meio que seguir ou fazer seus covers ali, as coisas que são, né? Enfim, imitar outros artistas ou seguir aquele caminho que já tá meio ali. E eu acho que vocês são meio que o contrário disso. Já começou a parada com um negócio completamente diferente de tudo, assim. Eu acho isso muito massa. Mas aí eu queria, igual eu falei antes, né? Eu acho que seria massa a gente meio que começar no começo mesmo, assim. Como que você chegou na música? Como que foi, né, sua infância ali? Se você tinha... quais eram as influências, né? Seus pais meio que estavam ali, se tem alguém músico na família. Como que era essa parada, assim, pra você? Não tinha nenhum músico na família, assim, né? Tinha gente que gostava muito de música. Meu pai e minha mãe sempre... Sabe aquela coisa que eu me lembro, assim, de bem criança, fazer fita para levar, para ouvir no carro, para as férias. As playlists da nossa época. Era fitinha, cassete. Sim. Então, meu pai e minha mãe também sempre falavam, vai lá, vamos organizar pra gente o que a gente vai ouvir para ir pra praia, aquelas Legal, coisas assim. Sim. E tinha bastante música em casa, né? O que era isso? Que música que era essa? Aí que tá o que eu virei, que era uma mistura grande, assim. Que meu pai, ele era... Meu pai é que tem... Os pais dele eram japoneses, né? Vieram pro Brasil novinhos, moraram dentro da colônia japonesa, mas meu pai, né, tinha cara de japonês, nasceu em São Paulo, mas tem toda essa ascendência japonesa, a família toda dele. Só que ele era apaixonado por música brasileira. Então, ele gostava muito de Tom Jobim, gostava muito de Paulinho da Viola, da Dolores Duran. E, ao mesmo tempo, claro, como jovem que era, estudante da USP ali, ouvia muita Beatles, né? Assim, ouviu durante a vida dele ali, muito rock, né? Então, tem essa misturinha aí. E a minha mãe gostava de Johnny Metz, Carpenters, o pop americano, Sim. sabe? Então, eu cresci ouvindo isso. E, ao mesmo tempo, cresci ouvindo muito rádio. Rádio de interior, né? Assim, rádio... De onde que a gente está falando? Olha, onde você nasceu? Eu estou falando exatamente da época que eu morei na Bahia. Que eu morei 6 anos na Bahia, quando eu era criança. Mas você é nascida? Eu sou nascida no Amapá. Ah, que doideira. Então, do Amapá eu fui para a Bahia. E nessa minha criancice lá na Bahia, eu ouvia muito rádio.
E todo mundo ouvia tudo misturado na rádio AM, né? Então, você ouvia essas coisas que eu falei, que eu ouvia também, mas ouvia muita coisa muito popular, né? Quem fazia muito sucesso na época, Sidney Magal, né? Silvio Brito, essas coisas, essa geração que foi muito popular, que depois aparecia também, a gente tinha o reforço da televisão, aparecia no Fantástico, aparecia no Chacrinha, né? Então, e ao mesmo tempo, foi aparecendo na minha vida a oportunidade de, por exemplo, ter uma aula de violão. Aí, quando eu já vim para BH, né? Quando que você mudou para BH? Você tinha quantos anos? Eu ia fazer 9. Eu me mudei no meio do ano, assim. Então, eu vim com essa herança de gostar de música da minha família, mas eu acho que para me socializar aqui em Belo Horizonte, que eu era criança, mudando no meio do ano, né? Eu tinha sotaque baiano, né? Que eu morava na Bahia. Então, eu ficava meio fora d'água, assim, na escola. Rolou um preconceitozinho. Eu acho que não é mais uma coisa de diferença mesmo, né? Eu tava sem minha turma, assim. Então, Entendi. essa aulinha de violão, né, dos meus pais, que eles perceberam que eu gostava muito de música, eu falei assim, quem sabe se a Nanda entrar numa aula de violão vai ser bom para ela. Então foi meio do nada, assim. Foi do nada. E logo que você chegou aqui, Foi então. uma sensibilidade que eu acho que eles tiveram para entender que eu gostava, mesmo eles não sendo músicos, nem nada. E ninguém tocava nada. Nada. Nem violãozinho, assim, nada. Nem tinha um violão em casa. Não, então. assim, eu nunca vi meu pai cantando, sabe? Ele sempre foi muito discreto. Minha mãe gosta, ela tem uma voz, a voz dela parece muito com a minha, quer dizer, a minha voz parece com a voz dela. A gente tem o mesmo timbre, assim. Então, às vezes, até o pessoal, quando ela atende o telefone, e acha que sou eu, mas não sou eu, é minha mãe. Que se ela tá lá em casa, sei lá, naquela época, né, que tinha telefone fixo. Fala assim, Fernanda tá? Eu falo, não, mas é a mãe dela. Eu falo, não, é a Fernanda, é possível, né? Eu falo, não, é a mãe dela. Então, assim, ela gostava de cantar, né? Mas nunca... Ela foi enfermeira a vida toda. E meu pai é geólogo, não tinha nada a ver. Nossa, nada a ver. Nada a ver. Mas foi o contato com a música de uma forma prática, foi através dessa aula de violão. E realmente... Quando você é criança e toca violão na turminha de colégio e tudo mais, é um jeito bem legal de você fazer novas amizades. Totalmente. Né? Então, por isso que eu falo que a música é importante demais na vida das pessoas, né? Sim. Seja você como ouvinte, ou seja, produzindo música, você se aproxima de outras pessoas por causa da música, né? Demais. Você ouve histórias, depois eu fui... produzindo minha própria música, né? Você começa a fazer parte da vida das pessoas, né? Através de uma canção. Que doideira. E assim, você, de cara, porque assim, né? A gente está falando de uma aula para uma menina de 9 anos, né? Então, bem assim, criança. Como que foi a sua adaptação a isso, assim? Tipo, foi uma parada que você chegou, curtiu e como que era você com essa coisa de praticar, de estudar, né? Ou era uma coisa muito... Só naquela semana você ia ali fazer o que era na aula? Como que era essa parada pra você? Eu aprendi primeiro a ler cifras, que foi, né, essa coisa do violão popular. A minha professora é extremamente jovem. Eu tinha 9 e a minha professora tinha 19. Ou seja, nova, então. Era novinha, ela dava aula para criança e para adultos também, mas era uma pessoa muito jovem e ela sentiu ali que, no meu caso, era esse momento de mudança de lugar, tudo, então ela quis me ensinar canções. Primeiro ela falava assim, o que você ouviu no rádio? O que você ouviu no rádio que eu tenho aqui? Nossa, então sabe, ela teve muita sensibilidade também, exatamente, né? nos meus cadernos aqui, que eu tenho, que ela tinha um monte, assim. Você gosta dessa música? Você gosta de Beatles? Eu falava, você gosta de Beatles? Vou te ensinar Beatles. Você gosta da Blitz? Né? A Blitz surgindo ali. Sim. Né? Sabe essa... Eu acho que a sensibilidade da professora... Nossa, eu acho que isso muda tudo. Ela detectar em você coisas que você quer... Né? Você quer ficar mais próximo, quer entender. Eu falava, então eu vou te mostrar como é que é essa música. Abrir voz, eu falo que ela foi uma pessoa, porque como ela, né, a gente tocava alguns Beatles assim, e eu já tinha aquela coisa, poxa, tem dois vocais, às vezes 3. Como é que é isso, né? Ela falou, então canta essa que eu vou cantar a outra. Mas era essa coisa bem informal, sabe? Assim, informal e proporcionando, acho que um encantamento com a música. Porque, às vezes, eu, né, imagino que, dependendo do jeito que você é apresentado, seja a música ou um esporte, a repetição, né, e assim, você ter que fazer aquilo exatamente, e não é exatamente aquilo que você imaginava que fosse. Totalmente. Então, assim, acho que quando você busca pontos de interesse, fica mais legal. Então, assim, ela, para mim, era uma amiga que eu ia
né? Uma vez por semana, ia ali na casa dela, que morava perto de mim, e eu já ficava assim a semana toda ouvindo rádio, falando assim, eu vou pedir para ela me ensinar essa música. A Lercy, ela foi professora depois do Conservatório de Juiz de Fora. Então ela foi uma pessoa muito importante para mim, e como foi para muita gente, porque ela é uma excelente professora. Nossa, mas que sorte isso, né? Exatamente. Que doideira, porque se você pensar... Né, ainda mais com essa idade, né? E a maior parte das histórias que a gente escuta, assim, né? De crianças, sei lá, né, começando ali numa aula de piano, aí que você tem que já chegar e tem aquela coisa toda, aquele modo cartesiano de ter que você tem que ler, tem cheio de tem que, né? E é o contrário disso, né? O oposto dessa parada, porque ela foi total, ela teve essa acessibilidade de te colocar exatamente nesse lugar que você estava precisando, né? Exatamente. De, tipo, turmar, de começar a cantar e de curtir, né? Acho que ela achou esse lugar de como te motivar naturalmente, assim, e né? muito acessível, né? Sim. Assim, uma professora ou um professor que ouve o aluno, né? E, é claro, todo mundo tem seu método, eu acho, né? De ensino. Mas você tem que ficar muito... Tem que observar muito, né? Porque é uma pessoa ali. Com certeza. Né? Não é só um número. Então, as pessoas reagem de formas diferentes, né? Isso na educação é fundamental. Fundamental. Que sorte, então, que isso aí foi desse jeito. E daí, naturalmente, então, você cantava e tocava então, junto. Então, eu não cantava muito, eu tinha um pouquinho de vergonha, assim. Eu fazia o que ela me pedia, mas eu sempre cantei baixinho, mesmo me acompanhando na aula. Mas eu fazia as coisas, eu sempre fui boa aluna, então ela me pedia, me solicitava assim, eu ia, me empenhava, ia pro meu quarto, voltava da aula, treinava um pouquinho, como eu gostava eu tinha gravador já, sabe aquelas coisas, eu gravava, eu tocando uma música pela primeira vez, depois eu treinava e eu ouvi de novo, melhorei, né, aquela coisa assim, mas eu não mostrava pra ninguém, era super quietinha, né. Mas você já tinha um ouvido, assim, né? Porque pelo que você está falando, que é interessante isso, né? Porque quando a gente começa a meio que desconstruir essas coisas, né? Pra gente que já é musicista, né? Há muitos anos e tal, várias dessas coisas são muito corriqueiras pra gente, né? Então, tipo, elas são quase que, tipo assim, óbvias, né? Tipo, você conta como se fosse uma coisa, mas não é óbvio, de forma alguma, na verdade. Porque pensa que tudo isso, né? Desde o negócio de você se interessar por gravar e se escutar, tudo isso não é óbvio, né? Muita gente você tem que construir essa parada, você tem que explicar para a pessoa que, olha, tem isso. Imagina, sei lá, eu tô imaginando aqui enquanto você está contando que a questão de tonalidade, por exemplo, já devia ser uma coisa meio natural para você de alguma forma. Não, ou você acha que você teve que aprender isso? Não, acho que eu fui aprendendo. É? Até porque, assim, é um dos erros que acho que as pessoas mais cometem, assim, quando começam a cantar, é querer cantar exatamente do jeito que você está ouvindo a música. Então, assim, eu fui aprendendo que nem toda música eu ia conseguir cantar, mas não porque eu era ruim. É porque eu tinha que mudar o tom da canção, né? Ou então eu tinha que... de onde até onde vai sua voz ali, emitir minha voz de um jeito ou de outro, assim. Ou às vezes fazer uma mudança ali naquele final de frase, sei lá. Então, assim, isso foi aprendendo aos poucos. Isso foi deixando de... Porque muita gente pode pensar que isso é um defeito, né? Você fala assim, não, eu tô em defeito porque eu só alcanço daqui. Não alcanço tal nota, né? Não é, assim, você talvez não tenha um alcance, mas de repente você tem um timbre, né? Então, eu quando me ouvia, eu sempre fui muito acostumada a ouvir a minha voz, porque eu me gravava desde criança, né? Então não tive aquela coisa que as pessoas falam, nossa, minha voz é completamente diferente. Eu conhecia muito bem a minha voz. E aí esse conforto de me reconhecer vocalmente falando, me ajudou muito, né? na construção da cantora que eu sou. Sim. Sabe, assim, de não me incomodar em ser igual a uma outra pessoa que por acaso eu admirasse, assim, mas eu não tinha o equipamento, né? O meu equipamento era completamente diferente. Então, por isso, talvez eu tenha me aproximado mais de cantoras mais calmas, assim, né? Fui buscar minha turma, né? Acho que no fim você vai achando pessoas que te representam. E que horas que você entendeu... Que a voz também estava dentro dessa... Porque, por enquanto, você entrou numa aula de violão, né? Então, você estava ali meio que para aprender os acordes, aprender o instrumento. Como que isso virou voz, assim? Eu acho... que teve esse momento claro, assim, eu acho que teve, sabe? Teve um momento que lá na escola, no colégio, assim, a gente começou a ver que tinha gente que tocava outros instrumentos, né? Bateria, tinha um baixo de um tio que pegava emprestado, assim. Então... Essa minha turminha de colégio começou a querer achar algum lugar para
se reunir para tocar. E, obviamente, uma banda de pré-adolescentes não ia ter chance em lugar nenhum. Então, a gente inventou um festival dentro do próprio colégio para mostrar o que a gente sabia tocar. E olha que legal, a gente teve um insight na época, a gente que inventou, inclusive o regulamento e tudo mais. A gente falou assim, olha, eu acho que para um artista ser artista mesmo, ele também tem que fazer as próprias músicas. Então, a gente vai lá e toca, sei lá, 2 músicas de outras pessoas, mas tem que apresentar uma composição própria. Isso surgiu de vocês. Surgiu da gente, assim, é critério nosso. E, assim, começamos a tentar escrever uma música... uma música inédita. E nessa primeira formação da minha banda, eu não cantava ainda, né? E aí tinha uma vocalista. E essa vocalista saiu no segundo festival, eu comecei a cantar porque ela tinha saído, e aí eu dividi os vocais com o Augusto, que era o meu amigo do colégio ali. Então, foram umas coisas assim que aconteceram, mas foram boas, né? Tudo que você está falando até agora parece tipo assim, uma mas lista assim, foi tudo por acaso, na verdade, né? Eu acho que tem muita coisa, tem muito por acaso e tem muito da sorte de ter encontrado algumas pessoas... que me colocaram num caminho de autoconhecimento até, né? De falar assim, olha... Muito doido, sim. E você acha que nessa época, assim, principalmente na hora que você entra para esse... Porque assim, isso já é outra, sei lá, vou colocar outra, como se fosse outra gaveta da parada, assim, né? Que quando você está lidando com a criatividade, né? E, tipo assim, ter que escrever uma música, né? Tipo assim, quais que foram... Como é que faz, né? Tipo assim, começa de onde? Será que eu imito uma coisa? Você lembra mais ou menos desse momento? Você lembra se você tava numa de, tipo assim, será que a gente pega esses acordes aqui que são... Ou tinha alguma coisa de acorde que te... Olha, a gente fez um método muito louco. Assim, que acho que muita gente já fez isso, né? Como era um grupo, a gente sentou no ensaio e falou, olha, vamos tentar escrever uma música com uma letra boa, né? Primeiro, não, a letra tem que ser boa. Como que é uma letra boa? Começar na letra, então. Então, assim... Quem vai falar a primeira frase? Aí alguém falou uma frase assim, o homem em busca de si, tipo, a gente queria ser inteligente, sabe? Aí foi uma música meio tentando explicar porque o ser humano tem o pensamento, né, é tão inteligente e tudo, e ele faz coisas erradas, ele briga por religião. Olha só, a gente naquela idade. Maltrata a terra, sabe? A gente teve esse insight, fizemos uma composição coletiva, cada um falando uma frase, a gente avaliando ali. Mas começando pela poesia. Pela letra. Depois a gente foi os acordes que a gente sabia fazer, porque a gente não sabia muito. Qual você sabe? A gente ia dó, lá menor, ia fazer o simples ali, que também era o simples dos Beatles, né? Vamos pensar assim. Da Bossa Nova a gente não conseguia ainda, que era mais completo. Tom Jobim já era difícil, Então foi assim, foi meio tentativa e erro. E apresentamos o primeiro festival, a gente não ganhou, o segundo a gente ganhou. Depois cada um partiu para outras coisinhas, né, para fazer. E você, voltando rapidamente, mas nem voltando, a gente pode meio continuar daí, mas eu tô voltando na ideia, né, da coisa de você ter essa... De começar a tocar o violão e de cantar, e você falou o negócio de abrir voz e tudo mais. Você era uma pessoa que chegava em casa e ficava tentando também identificar aquilo ali, e tocar aqueles acordes e cantar em cima, sozinha, eu digo assim, fora essa motivação que a banda trouxe, obviamente? Eu ficava muito sozinha. Sempre fui muito uma pessoa que não saí pouco, sabe? Ficava muito no meu quarto ouvindo música, escrevendo, tentando as músicas em inglês, tentando com dicionário, né, gente? Não tinha internet naquela época. Tentando compreender o sentido das coisas. Por isso que hoje até eu tenho muita gravação em inglês, né? Acabei estudando mas eu me lembro bem dessa época que a gente não tinha esse recurso, né? Que a gente tinha que ficar se dedicando mesmo. Ouvindo várias vezes, escrevendo, pede para alguém corrigir, alguém que sabe. Eu acho que mas eu não tinha o lance de tocar perfeitamente, ser uma pessoa, sabe, virtuosa, assim, tocando. Eu sabia que eu sabia me acompanhar, fazer algumas coisas, comecei a fazer outras canções depois, já com 15, 16, e isso para mim era suficiente. Isso que é louco, assim, eu não tinha uma coisa de, eu vou investir na música, eu não sabia que eu queria ter uma carreira na música. Que interessante. Eu entrei na faculdade, fiz vestibular naquela época, que não tinha Enem também, pessoa velha, né, gente, do outro século, para fazer jornalismo. Eu entrei na Federal para fazer jornalismo, gostava muito de escrever, de história, de línguas, né, depois ali na faculdade de Sociologia. E a música para mim era
era um hobby que me fazia muito bem. Que eu não sei viver sem a música. Entendi. Então, mesmo que eu não tivesse uma carreira na música, eu estar próximo de assistir show, né, comprar meus CDs, meus discos. A música está ali com você. Ela está ali, tocar meu violão, ter os meus amigos fazer assim. Então, eu não tinha essa perspectiva de investir na carreira, como alguns amigos meus falaram, não, eu vou fazer música, vou entrar na faculdade de música, vou parar aqui o curso que eu estou fazendo, eu quero só estudar né, guitarra ou tocar bateria, não sei, assim. E no fim, a música foi ocupando a minha vida. Porque eu entrei na faculdade, tinha ainda a minha banda, eventualmente a gente tocava, mas como eu fiz algumas canções, eu fui num estúdio, na Bemol, sim, né, o estúdio histórico, eu fui na Bemol para registrar as minhas músicas. Eu falei, eu quero gravar essas músicas de um jeito legal, para ter registrado aqui e deixar. Então chegou uma hora que mesmo apesar de você não considerar aquilo como uma sei lá, profissão, ou que você fosse investir naquilo ali, eu não tinha... Você falou, preciso registrar isso aqui de alguma forma. Eu queria registrar. Entendi. Inclusive, tem até... Você vê que as histórias se cruzam, né? O Chico Amaral, como eu não sabia escrever partitura, que eu fiz violão popular, né? Eu sabia cifra e tudo, mas não sabia. E eu queria registrar as minhas canções. Registrar mesmo. Registrar na Biblioteca Nacional, que a gente fazia naquela época, né? Porque eu tinha, com a minha banda, a gente tinha participado de alguns festivais, tudo. Eu falei, vou deixar registrado isso aqui. E o Chico escreveu para mim. Eu procurei uma indicação de alguém, e o Chico, na época, ele dava aula, e ele pautava as músicas. Então, ele escreveu ali a pauta de várias canções minhas ali, daquele tempo de estudante. E que algumas delas, depois, entraram no Patufu, remodeladas, sabe? Sim. Pegou com letra. A letra, eu e John, assim, a gente reescreveu a letra. É muito louco isso, assim. E depois o Chico virou um mega, super compositor, letrista do Skank ali, sim, né? E também das coisas dele. Mas a gente teve essa convivência, sabe? Eu era muito novinha, ele também muito novo. Mas Belo Horizonte fez com que a gente coabitasse, assim, nesse momento, né? Que demais. É muito legal. E me fala nessa hora que você resolveu ir pro estúdio, o que você tinha na cabeça em termos de banda, de arranjo? Porque, como você falava que tudo até agora, até então, você estava com você mesma nos seus gravadores ali, no seu... né? Então, isso ia ser a primeira vez que você ia registrar algo. Como que era esse arranjo? Esse primeiro registro eu até fiz com essa minha banda de colégio, né? A gente foi pro estúdio... Então, foi a banda. A gente fez essa primeira gravação. Depois, eu fiz um outro registro com o meu irmão, tocando, e eu também fiz baixo, e só pra gravar, né? Uhum. E cantar legal, assim. E eu fiquei com essa fitinha, uma fitinha com algumas músicas minhas gravadas profissionalmente. E era quase que uma lembrancinha, sabe aquela lembrança assim pra dar pra família? Assim, olha aqui, escuta minhas músicas, tudo. E aí foi assim, de um jeito bem... Foi tudo aos poucos, né? Até o dia que uma dessas fitas, eu frequentando a loja do John, que o John, além de ter sido do Sexo Explícito, uma banda ali dos anos 80, uhum, ele tinha uma loja com o irmão dele. Eu deixei essa fitinha lá. Ele nem, né, eu o conhecia assim eu não vi o Sexo Explícito tocando. Eu vi o John na loja, já, dono de loja. Essa diferença de idade que a gente tem, de 5 anos. E aí mostrei e falei assim, mas essas músicas são suas, né? Falei, algumas são minhas, outras parceria, tudo. Que legal, você canta bem, tem uma voz legal, então deixou aí. Um dia que ele reativou a ideia de ter banda, que ele tinha saído daquela banda anteriormente, e ele foi formar uma banda com o Bob Faria, que era os Sustados por um Gesto. Ele falou, vou chamar a Fernanda, me chamou, falou assim, pra tocar violão e fazer backing. Foi aí que eu conheci o John, e a gente começou a fazer música junto, tocar junto. O Bob saiu e virou Patufu. Entrou o Ricardo, virou Patufu. Nossa, que doideira. E aí foi assim que começou o Patufu. E assim começou... Assim, eu já estava terminando faculdade já. No meio do curso eu troquei para Relações Públicas, que comecei a atender cursinhos de pré-vestibulares e tudo. Assim, eu estava entendendo que ali era uma carreira onde tinha bastante futuro, e o curso da UFMG estava entre os melhores do Brasil. Assim, eu falei, poxa, acho que é uma oportunidade de mercado. Profissionalmente você estava olhando para esse lugar. Eu estava olhando para a comunicação, assim.
E aí fiz essa mudança de curso e tava lá. Tudo. E o John falou, vamos fazer uma banda só pra gente se divertir, porque eu já tive banda durante muito tempo, você também já teve banda de colégio, o Bob também já tinha tido. Mas vamos. É isso que eu ia te perguntar. Então a parada também começou de um jeito muito solto. Assim, começou. Também, nem pra ele, né, o Pato Fu então começou num lugar que não ia ser também uma banda. Sabe que o Pato Fu pra ele foi assim, é a banda onde eu posso fazer qualquer coisa. Porque assim, eu acho que... Que doideira. Faz todo sentido. As outras bandas dele foram bandas, mesmo que fossem esquisitas, eram um pouco convencionais. O Pato Fu já surgiu sem baterista, né? Porque era programação eletrônica, eram 3 vocalistas, todo mundo cantava, todo mundo compunha. A gente tinha as pessoas faziam, você lembra, né, que na época o legal era você fazer o cover mesmo, igualzinho, tocar exatamente, cantar do mesmo jeito. As nossas versões eram completamente diferentes. Versão, né? Eram versões mesmo, assim. Tipo, desconstruir a música completamente. Isso. Ele falou assim, quer saber, vou fazer o Sítio do Pica-Pau Amarelo aqui, mas desse jeito. Te botar um rap no meio. Tipo, a gente fazia, e era muito divertido, assim. A gente adorava, a gente ensaiava. Sabe, cada um saía do seu trabalho, ia ensaiar 8 da noite, 8 da meia-noite. Então, a gente fazia isso. Só que... aqui em Belo Horizonte, começamos a fazer umas apresentações e o povo começou a surtar nas apresentações. Falei, esse Pato foi muito legal, coisa muito legal. Aí gravamos uma demo, mandamos para um monte de zine, naquela época, né, tudo xerocado, aquelas coisas. Tudo. Começou tem que botar no podcast, a gente tem que começar a colocar escrever, zine, aí põe lá a fazer o glossário, né? Começou a sair muita matéria sobre o Pato Fu. E inclusive algumas revistas mesmo, começaram com a demo que a gente tinha, falando do Pato Fu, que tinha um cara que era do Sexo Explícito, tinha mais 2 pessoas ali que vinham da cena mineira. E aí, o John se tocou, falou assim, cara, eu nunca tive isso com nenhuma outra banda que eu tive, assim, essa espontaneidade de gente dando notícias sobre esse negócio, é a coisa mais doida que eu fiz, assim, livre de qualquer rótulo, de qualquer, né, pretensão de ser sucesso, isso que foi maluco. E aí, gravamos na Cogumelo. O João Eduardo, mesmo? Eu não sabia disso. O primeiro álbum foi o João Eduardo que doideira, eu não que sabia gravou. disso. E ali a gente era ET, porque era tudo metal, tudo pesado, né, na loja. E o disco do João da Cogumelo só vendia em loja da Cogumelo ou lojas especializadas, mas ele viu o movimento, a gente fazendo calorada, né, as matérias e tudo mais. Ele falou, vamos gravar. Aí gravou. Aí ele gravou o The Fala, bem próximo, e o Pato Fu. Eram 2 artistas, assim, bem fora do esquadro dele ali. E aí, com esse, né, já com um disco que era vinil, né, tinha vinil e o CD estava começando. Foi bem nessa transição. Foi bem nessa transição. A gente levou começou o Ricardo, principalmente, né, que nosso baixista, no primeiro momento foi o meio que empresário da banda. Ele começou a levar os nossos discos para outros artistas, para as bandas dos anos 80, que ali o pessoal do Titãs, do Paralamas, né? Total. Ira. Mandamos para os selos, mandamos para os jornais que já tinham, ou revistas, ou zines que já tinham dado alguma notícia. Mas nessa hora, ainda como que era a ideia de vocês em relação a essa coisa do profissional? Ainda era uma coisa tipo assim, não, vamos mandar porque tá massa? Tá dando certo, vamos mandar. Okay, mas assim, eu ainda trabalhava, eu só saí da agência onde eu trabalhava já, no 3º álbum do Pato Fu. Entendi. Assim, eu gravei o Gol de Quem, o Pato Fu ganhando prêmio na MTV, ganhando prêmio no Multishow, não sei o que, tudo. E eu indo na agência trabalhar, porque quem pagava conta era a publicidade. Não era música ainda. Então, na minha cabeça, tava assim, nossa, a música é legal, tudo beleza. Não, mas aqui, eu tô formada, tenho minha carreira normal. Tenho minha carreira normal, assim. Só que eu comecei aí, de repente eu tava apresentando campanha, sei lá, numa construtora, aí chegava o pessoal, aqui, você não é aquela menina da banda? Entendi. Eu assim, não, eu sou também, né? Não, mas aqui eu tô, né, tô apresentando a campanha para vocês. Não, canta aquela música lá, canta sobre o tempo, né? Gente, aí tava nesse nível, assim, dessa confusão ainda para mim. Se eu ia viver de música ou se eu ia ficar na carreira que eu tinha. Já tava dando certo a outra carreira, sabe? Que interessante, só sem querer te interromper, assim, mas é muito doido que você de várias histórias, né, que eu já escutei, e enfim, até antes do podcast que eu já li, de outros artistas e tudo mais, é louco você pensar que muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, você tem que... Existe uma escolha muito
rígida, assim, às vezes, que a pessoa tem que fazer, que é tipo, que é o que todo mundo chama de all-in, né? Tipo, cara, ou você entra totalmente de cabeça nisso aqui, ou você não vai conseguir nunca chegar... Você chegou na bifurcação. E é muito doido que tudo que você está contando, a parada foi se construindo naturalmente. Inclusive o lance do estilo, né? Que eu falei no começo, que foi uma parada tão bizarra, tão completamente... Você está contando isso, está fazendo tanto sentido, porque não tinha nenhum... Não era nem só pretensão, era essa coisa de realmente ter uma liberdade artística de fazer literalmente o que vocês estavam a fim de fazer. Porque para vocês aquilo ali era uma parada que era só... Que era a onda de vocês ali. Mas cada um tinha seu emprego. Que doideira isso. E o mais louco, assim... a gente na Cogumelo, na época, quando a gente gravou, houve uma escolha natural pelo repertório mais pesado do show. Pois o disco iria vender só ali, né? Então, a gente fez um filtro ali. Vamos gravar essas canções. Só que o que veio a ser o segundo álbum, que é o Gold Ken, gravado já na BMG, a gente já saiu para uma gravadora major, assim. Tem umas canções, tem música bem esquisita também, mas tem canções pop, né? Como Sobre o Tempo e outras. E aí é bem louco, assim, porque a gente teve essa liberdade, que a gente mesmo que escolheu, assim, na Cogumelo e na BMG, no Plug, né? No selo que a gente estava, tinha esse repertório que soava já assim. Então, muita gente deve ter pensado, agora a gravadora lá, foi lá, moldou o Patofu. Agora é assim. E eu sempre faço questão de contar isso, assim, não. A gente teve muita liberdade numa major também. Isso, eu sei que não é assim, demos sorte também nesse sentido, assim, mas a BMG acreditou muito no Patofu estranho, esquisito, do jeito que era. E o Savala, que foi o produtor do nosso álbum ali, ele falou assim, olha, vocês já tem uma música aqui. Ele via assim, ouviu Sobre o Tempo, falou assim, eles vão ficar felizes, aqui já está ótimo. Pode ser do jeito que vocês quiserem. Eu acho que talvez se não tivesse uma música forte como essa na época, talvez sim, eles iam pedir pra gente, mostra mais música. Precisamos de um single. Precisamos de um single, de uma coisa assim, mas já tinha, né? Então, essa nossa passagem do mundo totalmente indie, Belo Horizonte, para um mundo das grandes gravadoras, também foi de uma forma muito, muito legal até. Até o próprio rompimento de contrato com o João, assim, foi bem acordo de cavalheiros e damas. Que ano que foi isso? O disco saiu em 93 pela Cogumelo e o disco pela BMG saiu em 95. Ele foi gravado em 94. Então foi rápido, né? E como que foi o contrato? Como que vocês conseguiram? Como é que foi essa... Porque uma mudança... Foi uma mudança enorme, importante, Na época, foi muito por conta, eu acho, do sucesso que o Skank estava fazendo, que estava vindo com uma força grande no selo da Sony, que era o Caos, né? E aí todas as gravadoras ali começaram a falar, olha, tem uma cena de rock no Brasil. Você tinha todo o povo do Mangue Beat ali surgindo também, né? Tinha a cena de Brasília, Raimundos, tinha o Planet Hemp no Rio de Janeiro, logo em sequência o Rapa. As gravadoras meio que pensaram em que era legal você ter um selo que pudesse servir de trampolim para bandas novas. No caso da BMG foi o Plug e o Patofu foi contemplado com essa peneira, assim. Patofu vinha contando, todo mundo falando do Patofu, e aí a BMG entrou em contato com a gente e conseguimos, então, rescindir com a Cogumelo e ir para o Plug. Mas foi muito porque essa cena que foi aqui de Minas, com certeza puxada pelo Skank, foi, né, fundamental, assim, pra gente. Aliás, a parceria do Skank, assim, essa coisa legal que eles fizeram, a gente abriu alguns shows para eles também. A gente tem uma diferença pequena, né, de idade, assim, mas foi importante para isso. Então eles abraçaram um pouco, assim, você tá dizendo, na época. Sim, foi muito legal. Tanto que o Hot Music, que foi o primeiro disco, foi gravado no estúdio do Haroldo, né? Sim. O estúdio que o Haroldo tinha com o Bruno. Então tinha já essa camaradagem, né, assim, da gente. A cena de Belo Horizonte, claro, com a cena do Sepultura, né? Sepultura Overdose, Dorsal Atlântica, né? Sim. A cena toda no metal era muito forte, mas a cena pop sofreu um tempo, assim, com um vácuo, né? E quando veio o Skank, então, com esse sucesso e combinando com o Brasil inteiro se ligando e as gravadoras também, em que era legal você investir nessa cena nova que estava aparecendo,
bem plural, né? Acho que esse rock dos anos 90, assim, dessas bandas todas, dos estados que eu falei aqui, eram muito diferentes entre si. Muito. Isso foi excelente, sabe? Para o público, foi bom para a gente, é bom para quem queria fazer música, quem estava começando. Você não tinha só um jeito, né? De fazer, eu tenho que ser só desse jeito. Não, olha só, dá para ser Raimundos, dá para ser Patufu, tipo, coisa louca. Então foi meio assim. Nessa época, assim, né, assinou o contrato, aí começou a virar uma coisa mais séria. Então isso aí converge com esse momento que você decide, tipo assim, é isso aqui mesmo que eu vou fazer, agora essa nossa vida é assim. Então, existiu essa quebra, assim, essa antes e depois? Essa quebra aconteceu, acho que de uma forma mais... que eu realmente... Aí eu realmente teve um momento que eu fui falar com a minha família, falei... Eu acho que eu vou sair da agência, tudo, porque olha só, eu tô viajando muito. O Patufu tem feito bastante show, né? A gente, já era o meu segundo disco pela gravadora, né? Então foi no terceiro. Do terceiro pro quarto disco, que foi o Televisão de Cachorro, é que eu realmente saí. Então você veja o tempo que demorou, né? O Televisão de Cachorro realmente foi o nosso primeiro disco de ouro, né? Na sequência, o Isopor também. Ele me colocou o Patufu, acho que num lugar que a gente não tinha estado antes. Aí eu entendi. Começou aquela coisa de viajar para, sei lá, Porto Alegre, pegar um ônibus e aí fazer durante 20 dias monte de cidade. Turnê. Turnê, a gente fazia show de vez em quando. Ou ir para o Nordeste, pegar um ônibus também e ficar rodando as capitais ali. Então, no interior de Minas, fazer também. Eu falei, olha, eu acho que a música está me chamando com uma força que nunca teve antes, então eu vou experimentar. E realmente eu falei para mim e para minha família, falei assim, vou ver o que dá, se não der eu volto. Aí eu nunca mais voltei. Entendi. Fiquei para sempre. Dá para dizer assim o momento que você sentiu que isso... Que a vida mudou mesmo. Tipo, o que eu tô falando é essa tipo, a coisa começou a chegar em muita gente mesmo, né? Que você tá falando disso de ouro. Uhum. Tipo, você sentiu isso? Ou foi uma coisa tão gradativa e acontecendo aos poucos que você não tem muito uma... Eu senti isso, acho que todo artista sente, quando você ouve música no rádio, primeira vez, Okay. né? Não só aqui, em Belo Horizonte, mas você tá em São Paulo, tá no Rio e sua música tá tocando no supermercado. Você fala assim, nossa, a música vai para uma novela. A primeira música nossa, Sobre o Tempo entrou em Malhação. Mas até aí, ainda não tinha entendido. Depois começou a entrou novela das 9. Eu falei, opa. E até mesmo a coisa de você começa a ganhar dinheiro com direito autoral, né? Sabe, assim, você vê as músicas sendo tocadas, isso faz muita diferença. Parece que você realmente entra num outro... Uma outra coisa, uma outra no outro camada, mundo. né? Acho que é uma validação, eu acho, né? Então, mas custou, viu? Custou muito. Que doideira. Assim, é muito louco você falando, porque parece de fora, né? Uma coisa tão orgânica, assim, gradativa, que a coisa foi acontecendo. E é interessante você falar essa coisa da família, de ter um momento que você foi sentar com a sua família. Sentar para falar, para avisar, para não tomar susto. Muito doido isso. Mas eles foram muito tranquilos. Meus pais sempre... Eles acreditaram muito, assim, Eu falei, olha, você que tem que querer. A gente não vai ser contra o que você quer, né? Interessante. Então existia mesmo esse apoio, assim, que faz toda a diferença, né? Sim, E como que era para você essa questão de cobrança, sabe? Como performance, assim, né? Tipo assim, do quanto você deveria entregar algo. E aí eu tô falando de tudo, tanto de play, né? Ou de prática, de ensaios. Como é que era isso para você, assim, de cobrança, no geral? Eu acho que a gente foi evoluindo, assim, a nossa performance à medida que... Até por conta de equipamentos que a gente pôde contar com eles, sabe? Assim, eu sou uma cantora que tem uma voz mais baixa. Então, quando eu comecei a usar in-ear, e eu fui das primeiras pessoas que começou a usar in-ear no Brasil, inclusive eu comprei o in-ear que era da Lilian Nunes, que era da GB6, a banda do Xande, porque ela comprou... Na época, era até um Garwood, era um dos primeiros feitos ever no mundo, assim, foi esse. Ela comprou, ela não se adaptou. E aí eu
comprei dela porque eu tinha lido umas matérias. Eu comprava aquelas revistas importadas, sabe? Sobre... Tudo ali, não, como é que chamava ali? Status que tinha? É que tinha isso, eu comprava as revistas, aí tinha matérias de banda, tinha matérias de estúdio. Eu li umas matérias de gente, começando as cantoras usando monitor. Falei, esse negócio deve me ajudar. Aí então tinha um interesse seu, você estava sempre pesquisando sim. Assim, sobre o que estava acontecendo. Não, eu sempre gostei de saber... Legal. Behind the scenes, assim. Legal. Aí eu comprei esse in-ear. Quando eu comecei a usar o in-ear, eu percebi que eu comecei a cantar melhor. Assim, eu comecei a cantar igual no estúdio, é tudo controlado. Então, assim, eu ouvia minha voz do estúdio. Tá se escutando muito melhor. Aí eu falei assim, como é que eu faço para cantar, ter essa minha voz do estúdio no show? Aí, porque eu não conseguia competir com o barulho de tudo. Com a do seu lado, a falta de monitor legal. Às vezes você tem monitor, mas é ruim. Ele só tem tamanho, não tem qualidade, né? Uhum. Aí eu falei, nossa, Aí comecei a cantar e eu comecei a ouvir as pessoas falando, assim, que eu tava cantando melhor. Falei assim, cara, esse negócio. Aí nunca mais eu deixei de usar o in-ear. Nessa época nem era de molde ainda, então? Não era de molde, era só a borrachinha. Uhum. Então isso fez muita diferença para mim. Igual a gente pode se lembrar aí, às vezes você ouve falar de outras cantoras, né? Assim, fulana canta mal. Então, não é que canta mal, que na época era muito difícil você ter uma monitoração decente para determinado tipo de voz, sabe? Assim, então, eu senti isso muito. Então, essa experiência de cantar com o in-ear, para mim, foi definitiva. Até porque o tamanho de show que você começa a fazer muda, né? Então, enquanto você está num lugar, assim, beleza, você vai. De repente, você vai tocar num ginásio, num festival grande com outras pessoas, né? Então, isso para mim foi um aprendizado e tanto. Eu fiquei tão feliz. Outro dia eu vi uma cena, que eu acho que foi talvez o início dessa história de in-ear, um show dos Bee Gees, que eu acho que o Andy, ele tem uma hora que ele pega um microfonão mesmo, assim, que ele tem que fazer um vocal muito delicado, ele pega um microfonão desse e põe só no ouvido e canta com fone, tudo esticado no palco. Ele canta assim, cara, ele já tinha sacado que tinha que ter in-ear, sabe? Porque ele cantava também baixinho e tinha que afinar muito com os irmãos. E eu vi essa cena no YouTube, eu acho, assim, dessa apresentação dele. Eu falei, John, olha isso aí, o cara tava lá, ele tava precisando de um in-ear. Ele tava com fone. Dando um jeito. E isso puxa, hoje todo mundo usa in-ear praticamente, né? É um bem-estar auditivo, inclusive, né, pra gente. Você acaba ouvindo mais baixo, né? Ouvindo com qualidade, tudo. Protege e a performance é melhor. Sim, melhora a performance, totalmente. Então isso foi realmente abriu-se o mundo para mim. Que loucura. Você lembra mais ou menos que época que era isso? Que ano que era isso? Isso aí foi 96, 97. Foi bem no início. Bom, que legal. Tem bastante tempo, eu tô falando, eu sou a dinossauro do in-ear. E vocês eram uma banda que ensaiava muito, assim? Eram muito preocupadas, tipo, com a performance, com ser tight, com ser uma banda, ter uma unidade de... Como é que funcionava isso pra você? Nossa, você deve imaginar, né? Como a gente... Depois, antes do Xande entrar, a gente sempre tinha aquelas bases eletrônicas. Então, o clique... Pato Fu nunca tocou, já era natural. O clique esteve presente desde o início do Pato Fu. Precisava disso, né? Assim, antes não dava muito, porque como não tinha in-ear, não dava para ter aquele clicão vazando ali nos monitores. Mas a nossa performance tinha que ser muito certinha, porque a gente fala, os japoneses não erram. Os japoneses não tá. Eles vão lá tocar, então tinha todos os efeitos de guitarra e de voz, eles eram trocados, a gente não usava pedal. Nossa, você estava fazendo isso no fim dos anos 90 já, que o povo está fazendo hoje. No início dos anos 90. A gente estava fazendo o MC50, ia controlando todos os módulos ali, sabe? Assim, então, era uma banda bem fora da curva mesmo. E isso, até as pessoas olhavam para o nosso palco e falavam, cara, que palco esquisito. O que está acontecendo com esse palco? Vocês não tem... o John não usa amplificador, né? Ele usava lá já os módulos simuladores de muito na frente. E isso, então, fazia... A gente tinha que tocar... O solo tinha que ser começar e terminar na hora, não tinha improvisação. A minha voz mudava na hora que eu ia falar a outra frase... o som todo mudava da guitarra, os sons do John mudavam, do baixo, era tudo sem pedal. Era incrível isso. Tudo no Agora clique, a gente voltou, agora a gente está na moda antiga. Agora o John tá cheio de pedal. Porque ele falou que ele cansou de programar as coisas para todo mundo, que foi ficando mais complexo, e muita música, muito disco. Imagina, cada vez que tira uma música,
Ele tem que ir lá sentar e programar os negócios. Então, cada um agora se vira. Mas o Pato Fu já foi muito moderno. Que doideira. Então você sentia que... Porque assim, acaba que o show fica um pouco mais engessado também, né? Óbvio, né? Porque você Desse tem que meio que, obedecer um... É tão louco, porque parece que fica, mas ao mesmo tempo ele é muito surpreendente. Porque as pessoas falam, cara, como é que eles começam a música? Não tem contagem. Entendi. São outros... É outra vida, sabe? Entendi. A gente ficava mais livre para poder, até para correr para lá e para cá, porque não tinha pedal para pisar. Eu podia cantar de qualquer... Criava outro ambiente. É outro ambiente, A gente se acostumou. E o Xande, quando ele entrou, para tocar aquelas coisas cabeludas, programada. E ele tocava tudo, e o clique lá no ouvido dele, ele tocando tudo, assim, foi um desafio enorme, né? Com certeza. E ele foi muito competente nisso, né? Assim, Eu lembro desse papo na época. Foi muito legal. A gente achou uma figura ímpar, assim, né? Para tocar ali naquele momento, assim. E aí, até hoje mesmo, assim, quando a gente faz as canções antigas daquela época e vem aquelas doideiras todas, assim, fala, cara, como é que vocês faziam isso antigamente? A gente fazia antigamente, agora a gente faz até com orquestra. Sim, agora, recentemente. A Orquestra do Preto fez... escolheu até tocar o Roto Music de Liquidificar Pum, que é aquela música gigante, quase 8 minutos, com um monte de mudança de andamento, não sei tudo. E como é que foi isso? Só deu certo, sabe o quê? O maestro, Rodrigo, Sim. Ele era jovem estudante em Ouro Preto e ele foi um dos que tinha a demo do Pato Fu. Ele é Pato Fu raiz, ele conhece o Pato Fu mais esquisito do mundo e se apaixonou por aquilo. E hoje ele gosta de várias etapas também, da parte pop, né? E tudo mais, mas eu achei tão legal porque eu acho que essa junção que a gente fez do mundo pop com o erudito, na figura do maestro ali, tipo, tá sintetizado, sabe? É um cara que ele ouviu de tudo. Ele tem uma carreira, né, com uma orquestra, com todo o aprendizado, né, o acúmulo de conhecimento erudito, mas ele gosta de colocar tudo isso dele também em favor de um repertório popular. Então ele tem show com Pato Fu, com o João Bosco, né, com Alceu. Isso é tão legal, toca Rá, imagina, olha que orquestra divertida. Então, assim, eu acho que ele tá muito nesse espírito que a gente... Esse espírito livre. Acho que o Pato Fu teve esse espírito livre e tem até hoje, né? Então para ele já estava intrínseco, assim, né? Para ele foi muito fácil, não teve tanta adaptação, né? Apesar de, imagino que deva ter sido um desafio, até porque você tem um monte de outros músicos tocando junto e tem que coordenar essa parada. Mas ele entende essa natureza, né? Essa nossa natureza. Que parece caótica, assim, né? Sim. Muito variada. Mas tem uma ordem ali, né? Tem uma ordem, tem uma dedicação, né? Assim, fazer doideira por fazer doideira... Que nem todo mundo faz, mas você vai fazer uma doideira, refazer com aquela excelência que você registrou, depois você ir para o palco e fazer aquilo, né, da forma com que o público fale, olha isso, eu estou ouvindo o que eu conheci ali do álbum, eles estão performando bem, né? Até porque o que a gente está chamando de doideira, eu não sei se seria o jeito certo de falar isso, né? Porque fica parecendo que é uma coisa aleatória. Não é aleatório. É uma doideira no sentido de ser algo novo, né? A gente está falando de algo diferente. Sim. Acho que é diferente, na verdade. Nem novo, é de diferente. É de uma coisa que não é tão fácil de identificar e tal. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que ter uma ordem, porque senão não dá para você representar isso aí. Acho que a arte é assim, né, Jean? Assim, a gente, se pensar nas artes plásticas, né? Às vezes você entra na galeria e fala assim, não entendi esse quadro, né? Tá muito bagunçado. Não sei. Não, isso aí eu faço. Não, isso aí não é assim que não. Você tem a impressão que é assim, mas existe todo um conhecimento acumulado, né? E técnica para você fazer determinada coisa. E até causar no outro uma reação. Inclusive de não gostei, né? Sim, inclusive de incomodar totalmente. E falar, pô, me incomodou isso aqui. Por que esse quadro tá nessa galeria assim, custa milhões? Eu falei, te incomodou isso? Então... Por outro lado, ele está tocando em algum assunto... Tá causando alguma coisa, né? A arte é assim, né? Então, assim, depois é que a gente... Muitas vezes a gente faz e vai tentar entender qual foi o processo, né? Mas tudo tem um começo, tem um meio, tem o final, o produto final que vai chegar às pessoas, né? Sim. Mas é muita história. Eu te perguntei, e a gente foi levando para um outro lugar, mas eu queria saber muito de você com você, mentalmente, assim, né? Que tanto que a Fernanda se cobra
nessa coisa, né? Porque a gente foi falar ali, você falou do in-ear e aí melhorou toda aquela coisa. Melhora a performance, né? com Melhorou a certeza. performance e tudo mais. E vocês têm que ter um tanto de ensaio e também uma dedicação óbvia, assim, né? Exclusiva para a parada, para fazer tudo isso que você está falando acontecer ali, né? Para, enfim, transformar esse caos em ordem para poder passar isso para a galera, né? Mas como que é você... pensando desse lado, né, de cobrança, assim, se você é uma pessoa que se cobra muito, tá constantemente repensando e falando, ou não, ou mais solto, e o que aconteceu ali é aquilo ali? Não, acho que eu sou bem crítica, assim, quando eu vejo... hoje em dia com as redes sociais tudo é registrado, né, então assim, às vezes eu vejo um show... que eu falo assim, nossa, esse show foi maravilhoso. Aí, às vezes eu vejo uma música que eu não fui tão bem, eu falei, putz. Eu sempre como coitado, né? O John tá sempre ouvindo as minhas reclamações. Eu falei, John, olha isso aqui, olha essa história aqui. Cara, que ruim, né? Foi ruim. Não tá divertido, tudo. Eu falei, não, mas é porque eu tenho essa coisa. Talvez, pelo fato de ter estúdio em casa, sabe? De me entender muito bem o tanto que eu posso render... Quando você vê de um jeito não mal feito, né? Menos legal. Entendi, o critério o sarrafo tá muito alto. Exatamente, entendi. Aí eu fico me cobrando um pouco. Mas aí eu tenho que levar em conta também, a gente vai aprendendo com o tempo que toda essa nossa excelência, assim, ela depende de você dormir bem, você comer bem, de você estar numa semana que você conseguiu cumprir todas as, né, os combinados que você tem que fazer. Então, não tem como. Somos humanos, então isso aqui esse nosso equipamento aqui, ele é muito sensível. Totalmente. Então, tem hora que você está cantando, aconteceu uma coisa muito triste na sua vida e você vai ter que cantar, você vai ter que fazer um show e você tem que fazer as pessoas se sentirem bem, né? Às vezes você não tá. E assim, no meu caso, a voz, né, no caso de vocalistas, a voz, ela entrega tudo, mano, né? É a frente da parada. Então, quem tá passando a mensagem. Mas eu aprendi sei lá, são 32 anos de carreira, né? Assim, aprendi que algumas vezes eu preciso até falar assim, olha, eu preciso frear aqui, eu não posso fazer isso tudo que estão me pedindo. Eu preciso ter esse tempo de sono, eu preciso ler mais, eu preciso sair com a minha filha, sabe? Assim, não dá para você ser atropelada pela demanda do mercado. Entendo. Em algum momento da vida, você é atropelado porque você realmente está tentando achar o seu lugar. Claro. Ali. Agora, com o tempo, eu falei, olha, eu acho que eu tenho um lugar e eu acho que eu me permito, às vezes, não ter que estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E artisticamente mesmo, propostas de gravação, de cantar, ou de show, tudo assim, às vezes eu tenho que falar, eu não consigo fazer tudo, senão eu vou fazer mal, né? Total. Então, você ter noção de como você se comporta, qual que é o seu limite, do que você precisa, além de, né, cantar, escrever, né, e tudo. Eu acho que você precisa viver a sua vida, né? E muita gente se esquece disso, nessa doideira. Com certeza. Ainda mais hoje em dia, né, do jeito que as coisas são. Como que é para você ou até queria saber como que isso começou para você, as coisas de rede social, assim, né? Como que isso entra para você, uma vez que a gente está falando, acho que você é... Bom, eu sou de 70, você é 70, você falou? 71. 71, eu sou de 78. Então, a distância nem é tão grande, mas a gente passou por várias dessas transições, assim, a gente viu isso meio que acontecendo. Você é mãe também, então você sabe que o impacto disso, né, a gente vê nos nossos filhos, assim, e tal. Mas como que foi para você essa adaptação com a coisa dessa informação que chega de todos os cantos o tempo inteiro e lidar com as redes e até também do nosso lado ter que entender que isso para o nosso lado profissional tem a sua importância, né? Então estar ali de alguma forma. Como que foi isso? Onde que começou isso para você? No início da banda não tinha nem internet, claro, né? Quando a gente começou. Aí, ali para 97, o Patofu começou a ocupar até site, foi das primeiras bandas a ter site. Primeiro, várias coisas. Foi muito nerd. Era uma banda muito nerd, né? Tinha aqueles prêmios, sabe? E Best, sei lá, melhor site, melhor não sei o quê, melhor webmaster. A gente ganhou alguns. Os negócios. Então era uma banda que sabia que vinha esse tipo de comunicação com o público, que era além do ao vivo, né? Além do show, do presencial. Do presencial, o sim. site era um lugar, um ponto de encontro, né?
os formulários do site, que alguém deixava um comentário, respondia, a gente, né, respondia de volta. As salas de bate-papo, lembra dos Mirk? Total. A gente tinha um canal Patofu, que tem fãs até hoje do canal Patofu, onde a gente entrava também e interagia. Só que eu nunca imaginei que fosse virar essa coisa louca que é hoje em dia, que há tantas redes, assim, eu não estou em todas, assim, estou em algumas, mas isso demanda um tempo brutal, assim, né? Mas eu acho que a nossa relação com as redes, ela é bem equilibrada, assim. As pessoas sabem que tem o Patofu, eu tenho também minha rede pessoal. Ela é muito personalizada, assim, digamos. As coisas que estão ali, eu gravo lá na minha casa, faço os meus vídeos, convites e tudo mais, assim, busco nos arquivos. Eu gosto muito de que a rede social, a nossa, tanto da banda quanto o do Pato, assim, que a gente tenha um momento, não é só o trabalho, que de alguma forma que eles mostrem a pessoa que a gente é. Okay. Sabe? Principalmente na minha, né? Que quando é o do Patofu, é um coletivo, né? São várias pessoas. Então, a minha rede mesmo... E vocês cuidam juntos, assim? Todo mundo fornece, né? Tá. Fornece para ser postado, assim. A minha não. A minha, eu que faço... Eu tiro a foto e eu coloco e passo a legenda. Entendi. Mas eu acho interessante manter esse espaço de conversa com o público, né? Mostrar a pessoa... Falo de show, falo de coisa assim, mas mostra muito do meu humor, né? Das coisas que eu gosto, minha relação com, sei lá, com bicho, né? Com planta, comida, que eu gosto bastante, literatura, né? Que também que é uma outra área que eu gosto. Mas eu entendo que, às vezes, os fãs querem mais. Eles querem que a gente esteja mais tempo respondendo, interagindo. E eu na minha cabeça, já sosseguei esse momento. Você já delimitou esse espaço. Então. Eu acho que eu tenho que ter um tempo para isso. Eu gosto das redes também, eu gosto de ver as coisas das outras pessoas nas redes também, mas talvez isso seja resquício aí dos meus tempos desde colégio, faculdade, e mesmo trabalhando nessa área de comunicação, de ter horário. Então, assim, eu tenho... Eu ia te perguntar sobre isso. Eu gosto de me organizar, assim, tem que ter horário para fazer isso, me dedicar Desde a isso. Desde sempre assim, então, essa coisa de organizar a sua produtividade ali. Organizar a agenda, porque senão fica uma coisa... Senão eu gosto de cozinhar, né? Assim, aprendi, ainda mais na época da pandemia, isso ficou mais forte, porque como cessaram as viagens, eu fiquei direto. Tá, porque, em casa. Vez por outra, né? Você tá viajando, você come fora, vai no restaurante, tá comendo no hotel, sei lá o quê. Fiquei o tempo todo dedicado ali. Então... Eu não posso não cozinhar para ficar vendo Instagram, Twitter, ou escrevendo, gravando vídeo, não sei, sabe? Então, às vezes, o pessoal me pede um negócio e fala, olha, estou fazendo almoço aqui, depois vou sair, vou fazer. Eu vou te atender. Eu não tenho o imediatismo das redes. Eu sei que talvez seja muito cruel hoje em dia, porque as coisas acontecem muito rápido. A reação das pessoas é muito rápida aos assuntos. Mas, vez por outra, me pedem, será que você pode gravar isso aqui? Falar sobre isso? Eu falei, olha... Eu vou fazer, mas no meu tempo, porque isso aconteceu agora, é muito importante, mas eu tenho várias outras coisas acontecendo que eu já estou comprometida com elas. Eu não posso, a cada hora que acontece um negócio, tirar dessa minha organização. Porque senão eu não consigo, não vou dar conta. Mas você acha que isso aí já, igual você falou, né, que isso vem de muito tempo, você acha que você já tinha isso aí muito já bem delimitado, assim? Ou chegou algum momento que você foi meio atropelada pela parada e você falou assim, não, peraí, gente, chega. Não, fui atropelada. Tá, então... fui atropelada. Existiu esse momento, então? Sim, já existiu e não foi bom, não. Sabe? Muito, muito ruim. Não, dá uma... um cansaço, assim. Você acorda cansado, porque você sabe que a demanda é muito grande e você não vai atender a todo mundo do jeito que as pessoas... Não é suficiente, não consegue. Que é do jeito, né, que você quer. Então, assim, acho que também o público tem que entender... As pessoas são diferentes mesmo, assim. As personas públicas... Tem personas públicas que elas adoram fazer isso, que a melhor parte da vida delas é essa. É aquilo ali. Para mim, não é. A melhor parte, para mim, é cantar, é fazer show, é estar fazendo aquilo que eu fui treinada a vida toda para fazer bem. Nem sempre eu vou pegar um vídeo na rede social... ou vou entrar num ao vivo assim e as pessoas vão falar, nossa, olha, ela é demais. Não, eu posso estar num dia péssimo, não é isso. Mas assim, se eu for fazer um show, eu posso estar num dia péssimo, mas eu tenho instrumentos, assim, sabe? Eu tenho técnica, eu tenho tudo. Eu vou fazer, eu vou fazer isso. Então,
eu prefiro ficar com tentar manter esses momentos durante o dia, sabe? Da minha vida dona de casa, minha vida mãe, né? Dona de cachorro e gato, a minha vida de escritor, minha vida vou fazer entrevista, vou passar som, e tem a hora do show, e tem o atendimento às pessoas depois do show, que eu acho muito mais importante do que na rede social eu botar um coração. Eu falo, olha, é muito mais legal você estar aqui comigo do que você reclamar que eu não dei uma curtida no seu negócio que você falou de mim, sabe? Então, eu acho que as pessoas também vão chegar todo mundo está aprendendo, está tudo muito rápido, né? Totalmente. Agora, com a idade, eu aprendi que o meu jeito é assim. Tem muita gente que vai concordar, tem muita gente que vai discordar, mas não que eu esteja... né, não ouvindo ou não ligando porque as pessoas estão dizendo. Eu escuto tudo, eu penso sobre isso e tudo mais. Mas eu não vou reagir no tempo que as pessoas pedem. Sim, você já determinou isso aí para você mesmo, né? Me fala um pouco desse lado da escritora, assim. Até porque, né, tem que existir um jeito de gerenciar bem o tempo, se você for pensar nisso, né? Tipo assim, para você escrever qualquer coisa... não dá para ser uma coisa aleatória, não dá para, tipo assim, eu imagino eu, né, não sou escritor, mas assim, qualquer coisa que eu preciso ter foco, né, para sentar e fazer, não dá para ser aleatório, e não dá também para ficar esperando uma motivação de eu ficar aqui em casa, vendo a hora que dia vier eu faço, né? Como é que funciona para você, assim? Eu comecei a escrever, eu recebi convites para fazer textos, assim, separadamente, para uma revista, né, para uma coluna de jornal. Isso lá atrás. Isso, desde que comecei a ter muita visibilidade como vocalista, né, e depois na carreira solo, né, quando eu começo a lançar meus discos também, essa visibilidade de ser uma pessoa pública, assim, acaba te levando a esses convites, né, pessoal, escreve Pais e Filhos, revista, escreve um texto para Pais e Filhos, você foi mãe agora, sabe, assim, sim. Aí eu escrevia, aí, escreve uma matéria para a revista tal, da rádio tal, escrevi. E aí, um dia, os editores aqui do estado de Minas viram vários textos meus e me convidaram para assumir uma coluna, né? Que era semanal, toda sexta-feira. E aí, eu tinha medo disso, desse... Sim, da periodicidade, você tem que porque, manter imagina, né? A gente com show, com toda coisa. Eu falei, não sei se eu vou conseguir tudo. E o Fernando Brant, que era um dos colunistas, ele também, né? Sendo compositor, e falou assim, olha, você devia aceitar. Se você não quiser, ou se for muito ruim, eu tinha medo de ser ejetada, assim, a primeira coluna, os leitores falaram assim, o que é isso, que porcaria, né? Você tem aí o Moacir Clear, tem não sei quem, e tá aí a Fernanda, que horrível. Aí o Fernando falou assim, você vai publicar seu e-mail aí, ou você vai receber muita reclamação, ou muito elogio, e aí você decide se quer ficar ou não. Eu fiquei 6 anos. Nossa, entendi. 6 anos escrevendo, mandando coluna toda quinta-feira. Depois ela mudou para terça. Mas nunca faltei. E eu tinha essa disciplina. Aí é a disciplina, essa organização que eu tenho. A partir do momento que eu aceitei fazer, e não fui despedida, né? Eu juntei aí nesse tempo todo um número considerável de textos. E depois eu acabei publicando... Dois livros, compilações dessas colunas, e depois eu fiz 3 livros infantis, né? Derivados dessa experiência que eu tive. E, no fim das contas, se for lembrar do meu passado na comunicação, né? Eu fui instrumentalizada para produzir texto. A minha faculdade, que eu escolhi como sendo a minha profissão, era basicamente de produção de texto, análise de texto, né? Assim, então, e interação com o público, né? De entender tudo ali. Exatamente. Então, para mim foi natural, sendo leitora também. É importante você gostar de ler para poder, né, escrever. Aí, no fim das contas, as coisas vão se fechando de uma forma natural. Eu ter aceito ali o convite me transformou numa escritora, que eu era eventualmente, por conta desses espaçamento entre eles, mas a disciplina de, né, durante 6 anos, ter sido colunista de um grande jornal, o Correio Brasiliense também publicava, me fez ter um pouco mais de certeza, assim, que no fim
eu estava fazendo uma coisa legal, que não passei vergonha, sabe? Assim, que era um negócio, eu falei assim, não, vou passar vergonha. Então, tem umas coisas que a gente faz na vida, assim, que se o Fernando não tivesse falado, talvez eu falasse, não vou aceitar, não. Mas mas ele falou de um jeito muito legal. Ele falou, sabe aquele jeito, tem que ser leve. Sim, ele deixou tudo leve, com certeza. Sabe? Sim. Porque se você fala assim, nossa, é mesmo, né? Pô, não, mas, puxa, mas fala. Ele foi, aceita. Vai lá, vai dar você certo. aceita as coisas. Se não der, você fala, não deu. Sim. Existe uma coisa da curiosidade também, né? Porque eu acho que tem pessoas que têm um pouco mais, assim, já... eu estava discutindo hoje isso de manhã com a minha mulher, sobre essa coisa o que vem já embutido, né, naquela pessoa, o que ela traz já na genética dela, sei lá, e o que é desenvolvido, assim. Ou será que eu acho que é uma questão, assim, né, e é uma reflexão também, eu não sei dizer exatamente o que é, eu não sei se a gente tem essa resposta clara, assim, mas o que já vem na gente e o que é desenvolvido, e se é que todo mundo já tem isso e alguns desenvolvem e outros não. Sabe, é doido você pensar nisso, porque, né, tipo, igual, por coisas simples até, assim, até essa questão da disciplina que a gente estava falando agora há pouco, né? Será que você já tinha isso embutido e, tipo assim, e foi fácil, porque como você já tinha isso aí embutido, você só chegou e meio que potencializou aquilo ali, otimizou a parada. Para muita gente é muito difícil fazer isso. Para muita gente é um caos. É tipo, eu tenho alunos que falar sobre isso, de ter um tempo para fazer aquela parada e depois esse tempo, o que você falou da agenda, né? Organizar muito bem aquilo ali, a produtividade, pessoas arrancar os cabelos, falar assim, eu não tenho a menor condição de fazer isso. E para outras é muito simples, assim, né? Não, acredito que realmente tem pessoas que têm um foco único mesmo, né? Não, é nisso aqui que eu me dou bem, é isso que eu quero fazer, até isso que eu quero fazer. Mas eu acho que todos nós, assim, no meio dessa área de música, de arte e tudo, tem hora que a gente não sabe o que a gente quer fazer. Né? Tem hora que você fala assim, eu não sei realmente o que eu quero fazer, qual que vai ser o meu próximo projeto. Então, você tem que ficar muito atento. Por isso que eu gosto, quando eu não sei o que fazer, eu vou um monte de show, eu vou um monte de filme, leio um monte de livro, sabe, assim, para poder me reencontrar, até para falar assim, eu não quero fazer isso, sabe? Isso é um negócio que eu não quero fazer, ou então, olha que legal, ter ideias, né? Mas tem gente que não, que está muito assim, obstinado com um negócio que é isso, e tranquilo. Total. É o jeito, e a gente não pode mudar a natureza dessas pessoas, né? Sim. Apesar de querer, não, poxa, né, muda um pouquinho, o foco vai para lá, mas tem gente que é assim mesmo, né? Como que você vê isso como mãe, assim? Porque sua filha, né? Ela já tem o quê? 20, pois é. Então, como que você vê isso, assim, até nesse processo, né, de construção, assim, principalmente ali, sei lá, na época que chegou na adolescência, que eu tenho dois filhos, eu tenho 3 filhos, mas na verdade tem 2 que estão na adolescência agora, nessa de tentar descobrir o que é que vai ser, e a gente tá nessas conversas, né? Cara, eu não sei o que eu vou fazer, cara, e meio um pouco, você sente uma tensão, assim, porque vai chegando, o João vai fazer 17, aí vai chegando naquela hora, tipo assim, pô, vou ter que fazer um Enem, mas eu não faço ideia, eu toco guitarra, mas não sabe, assim, como que foi isso pra você, pra ajudar nesse sentido, ou se você via que a coisa estava muito perdida, você tentava, como que aconteceu isso aí pra você? Nossa filha, ela não é da música, né? Até muita gente pergunta, e aí, o que a Nina toca, né? A Nina, ela cantou na música de brinquedo, mas brincou de cantar, né? Okay. Não foi aquela coisa, ela com 2 amigos, assim, gravaram ali, se divertiram, era realmente, a gente chamava pro estúdio, vem aqui, vamos gravar. Assim, vestido de princesa, de cachorro pro estúdio gravar, tem até no YouTube umas cenas, assim. Então, mas ela nunca, eu tenho todos os instrumentos em casa, todos, ela não toca nada. Mas ela ama música. O negócio dela é artes visuais. Ela está na Belas Artes, na UFMG. Legal. Durante muito tempo, já naturalmente, assim, na escola, assim, ela sempre gostou muito de desenhar. E a gente imaginava que ela ia para um universo visual. Não sabia se fotografia, cinema, né, ilustração. Então, nesse ponto, eu acho que eu nem sofri tanto, não, porque eu via que ela tinha um amor pelas artes visuais, já desde pequena, né? Mas ela reporta que, aos olhos dos colegas, essa área que ela estava escolhendo era uma área que, para quê? Você estuda num colégio tão difícil, por que você está indo para essa área de artes? Você pode passar em qualquer curso.
Aí agora eu me lembro de uma vez, eu falei para ela, falei, Nina, por isso mesmo, você está numa escola que você pode fazer qualquer curso e você vai fazer o curso que você quiser, né? Então, essa liberdade. Quando te falarem isso, eu falo assim, mas eu quero fazer esse curso, eu não quero fazer o curso que é o que vocês querem fazer, entendeu? Sim. E ser filha de artista, assim, né? De gente que trabalha com música, o John fez Belas Artes também, quando ele era jovem. Eu acho que também talvez o ambiente para ela já tenha se construído de uma forma mais relaxada, né? Assim, ok, entendo. Sabe? Uhum. Já não tinha essa cobrança de tipo assim, você vai ter que... né? não tinha. Mas assim, talvez ela tivesse essa cobrança dela ser música, né? Uhum. Porque a gente sabe? Mas não é. Ela tem uma coisa das artes, mas ela viu o caminho dela totalmente separado, né? Ela perguntou alguma vez, ela chegou para vocês e falou assim, gente, o que vocês acham? Ou em algum momento vocês chegaram a falar, por que você não faz isso? Existiu isso ou a coisa foi meio que acontecendo naturalmente? Acho que foi bem natural. Nas viagens que a gente fazia, eu e John, a gente sempre gosta muito de ir a museu, sabe? Conhecer a arte local, ir para feirinha, ver o que cada um faz. Talvez ela tenha sido contaminada. Sim, com certeza. Sabe? Num bom sentido, claro. Com esse lance de observar muitas paisagens, ver a diferença entre as pessoas. Isso acho que ela acabou fazendo essa escolha bem naturalmente, assim. Que doideira. E voltando rapidinho à banda, assim, esse momento que você resolve fazer as suas coisas, né? Essa coisa, você se lançar como uma artista solo, né? Como que foi essa diferenciação para você, assim? De compor, só que agora só você. Meio que de novo, né? Porque você meio que começou meio nesse lugar. A minha carreira solo começou de um jeito também não foi planejado, né? Eu respondi um e-mail do Nelson Motta que falava sobre a Nara Leão. Ele comentou que quando viu o Patofu lembrava muito da Nara, assim, pelo meu jeito, cabelo, sei lá, o jeito de falar. E que a Nara tinha morrido muito cedo e que pouca gente estava falando dela. E que era um sonho dele eu me ouvir cantando algumas músicas. Aí eu falei, Nelson, eu tenho uma banda, né? O Patofu, assim, vocalista fazer carreira solo é a senha pra banda acabar. Eu lembro de falar isso pra ele, assim, não, mas faz o seguinte, faz um projeto especial, né? Talvez, vamos ver. Aí eu gravei 3 músicas, a gente escolheu o repertório, pegamos a discografia da Nara, tudo, fizemos uma lista, eu escolhi 3 músicas e mandei pra ele. Ele falou assim, não tem condição, você vai ter que fazer esse disco todo. Eu falei, Nelson, mas e aí? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, a gente faz em segredo, né? Eu não tinha gravadora, não tinha nada, assim, nem patrocínio, sabe? Uma coisa foi bem... A gente no nosso estúdio lá, fazendo. Ele, vamos fazer o disco, quando tiver o disco pronto, você dá de presente pros amigos. Quase igual as minhas fitinhas, né? Começou assim. Aí eu falei, tá. Aí começamos a fazer o disco. Um dia eu fui na casa do Ronaldo Fraga, ele é apaixonado pela Nara. Aí eu peguei assim, Ronaldo, olha aqui que eu gravei, umas músicas da Nara, tudo. Ele ouviu, ele falou assim, não, pelo amor de Deus, você tem que lançar isso. Você tem que fazer alguma coisa com isso. Eu falei, Ronaldo, eu não sei, porque tem um Patofu, né? Eu falei, não, já sei, você canta no meu desfile da São Paulo Fashion Week, porque eu tenho um desfile todo dedicado à Nara, mas eu vou adiantar. Ele era para ser num aniversário dela, uma data fechada, assim, né? Um selo comemorativo, assim, uma efeméride. Aí eu falei, tá bom, vou lá. Aí, que doideira, as coisas todas encaixando. Aí fui cantar na São Paulo Fashion Week. O Ronaldo convidou toda a imprensa. E sem lançar nada, não tinha lançado nada, só tinha o disco ali guardado. Não, só tinha o disquinho assim. Ele convidou toda a imprensa de moda e toda a imprensa da música. Porque ele sabia que ia ser de alto impacto o negócio, né? E foi, né? Aí acabou o desfile, todo mundo em cima, entrevista. E esse disco vai sair quando? Eu falei, não tem disco. Inclusive o Ronaldo, às vezes, de outras vezes, eu e John, a gente já tinha feito a trilha pra ele. E ele fazia um disquinho pra dar de presente, sabe? Assim, no final. Que legal, quem tava na sala ganhava o disquinho, levava. Em 2 oportunidades a gente fez. Um EP. Aí ficou todo mundo, mas como assim? Justo esse não tem disco, né? Falei, vamos fazer. Aí eu fiz aqui, junto com a minha empresária, a Patrícia. Rodamos o disco na gráfica, sabe, a capinha na gráfica e o pino lá em Manaus. A gente encartava exatamente. Um por um e tudo. Fizemos 5.000 discos. O disco, eu não consegui nem chegar aqui. São Paulo comprou tudo. São Paulo comprou 5.000 discos. Que demais.
E não tinha. Aí, vamos fazer mais 5 mil. Fizemos mais 5 mil. Totalmente independente. Totalmente independente. Assim, o selo era do Brasil, era o selo da produtora. Sim. Aí eu falei, Patrícia, esse negócio tá vendendo muito. Aí a gente falou assim, mas a gente não tem mais grana para fazer mais, porque... E para atender o Brasil, né? Que a gente tinha que pagar. Não é igual loja, que tem prazo, não sei o que. A gente tinha que meio que vencer o boleto lá e pagar. Uhum. E assim, tinha que recolher. Depois. Eu falei, não, isso tá muito ruim. Aí eu fui na DEC, do João Augusto. Sim. O João falou assim, que isso? Claro, o lance foi que esse disco independente fez tanto sucesso que eu não conseguia abastecer o sucesso do independente, sendo a gente sozinho. Sim. Então, isso é muito porque a gente quer fazer. Não, é que a gente quer fazer tudo a gente mesmo, a gente se vira e tudo. Não dá, o Brasil é muito grande. O Brasil não tem, né, nessa época ainda que era CD, né, não tinha as plataformas. Sim. Eu falei, Patrícia, não tem jeito, a gente vai ter que ir para um selo. Física, né? Física, sabe? Eu tinha que ter alguém para negociar lá com cada rede. Uhum. Falei, gente... Vamos embora. Aí fomos para a DEC. Aí bateu o disco de ouro. Que legal. Num negócio assim, super despretensioso. E aí, eu acho que teve um momento de medo dos fãs do Patofu. Claro. Né? Mas assim, o legal é que eu fiz um show, claro, esse show, essa turnê, com esse repertório da Nara. Isso que eu ia te perguntar, como que você administrou essa agenda? A gente continuou fazendo. Tinha show do Patofu, tinha meu show da Nara. Então foi uma coisa simultânea, então. Foi simultâneo. Então foi nada parou em momento Essa época foi louca, essa quase enlouqueci. Então a gente fazia o show do Patofu, fazia o show e com ótimas críticas, né? Com ganhar PCA. Esse disco da Nara fez foi a melhor estreia solo que eu podia ter. Aí eu fiquei pensando, e eu tinha muito medo disso ofuscar a minha banda, que eu não queria sair da banda, não queria. Eu fiz um negócio, né? Tipo, o Nelson faz um projeto especial. Foi um projeto tão especial que deu muito certo. Aí, a nossa sorte, assim, tudo vem no tempo certo, né? O Patofu fez uma música de brinquedo. Na sequência do meu disco da Nara. E aí, música de brinquedo, subiu de novo a balança ali, a gente ficou... Aí, o música de brinquedo foi disco de ouro, sim, ganhou Grammy, sabe? Viajou... É um projeto que dura para sempre, né? Até hoje a gente faz com algumas músicas diferentes. Então, isso salvou, digamos, essa disparidade. Sim, aquela impressão que tinha de tipo, nossa, começou a carreira solo agora. Mas não é. Aí o Patofu teve uma história ótima, só que aí, natural, você não consegue ficar o tempo todo fazendo, né, só sucessos, assim. E aí o Música de Brinquedo trouxe de novo o Patofu para pauta e de uma forma um sucesso, tanto da crítica quanto comercialmente falando. E aí eu tive a impressão também que quando eu comecei a carreira solo, as pessoas começaram a me valorizar mais como cantora, não como vocalista de uma banda. Total. Né? Total. Então, assim, apareceram meio convites. Que validou uma outra coisa, assim. Uma aptidão, assim, claro. Inclusive de escolher repertório de outras pessoas, né? Que não fossem só as canções ali da banda, né? O projeto ali do Patofu. Então, eu fiquei pensando como eu poderia fazer, dar prosseguimento a essa janela que se abriu, a carreira solo, e respeitar a vida do Patofu. Eu fiz uma escolha consciente, nem foram eles, nenhum deles me pediu isso, nenhum músico do Patofu ou empresário, ninguém, nem o John. Mas eu decidi que na minha carreira solo eu não canto as músicas que o Patofu faz, mesmo que as músicas sejam minhas. Então, assim, eu não canto no meu show Antes que seja tarde, Perdendo Dentes. Eu não canto as músicas que são compostas, são um grande sucesso, outras. Porque eu preciso ter essa delimitação. Claro, ficou uma separação muito clara. Então, assim, é o quê? O meu show solo é outro show. Se eu canto alguma música do Patofu no meu show solo, é porque o Patofu abandonou essa música e não quer. E ela é importante para mim, e aí mas não tem. Então, são coisas completamente diferentes. Eu acho que essa é um limite ético, né? Assim, que faz com que o público, inclusive, entenda. Ah, não. A carreira solo. É muito legal, porque no meu show solo pedem música do Patofu. E eu falo assim, não, essa aí você tem que ver o show do Patofu. Ou no show do Patofu, pedem músicas da minha carreira solo. Eu falo, aí você tem que ir lá no meu show solo. Pra ficar bem distinto, sabe? Então, é um jeito que eu encontrei. E há 15 anos eu faço assim. Há 15 anos eu tenho sempre duas coisas que acontecem simultaneamente, né? Tem
mês que eu faço mais coisa minha, tem mês que o Patufo faz mais. Mas a gente não briga, a gente não se choca. Muito e legal. O público já sabe o que vai esperar. Sim, ficou muito claro. Total. Como que é para você hoje a sua dinâmica, assim, né? Porque a gente falou em alguns momentos ali e tal. Como que é agora para você essa decisão dos seus horários, assim, sabe? Como que você organiza? Você é uma pessoa que tem protocolos, assim, tipo, sempre faço isso? Ou como que é você com exercício físico, com todas essas coisas sabe, que a gente... você falou há pouco tempo atrás, você estava falando, não, porque eu preciso ter tempo para ler, preciso ter tempo para isso, para estudar e tal. Como que é você hoje, assim, com isso? Eu falo que a minha bagunça só eu entendo, né? Não, eu tenho realmente tempo para tudo. Às vezes, por causa das viagens, a gente muda, né? Claro. Muda um pouco, assim. Minha receita de exercício físico, eu falo assim, olha, eu ando do estacionamento de Confins puxando mala até o último portão lá, já dá 2 quilômetros, isso aqui só na ida, né? Aí chega no outro aeroporto, ando mais 2 quilômetros, chega no hotel, não sei o quê. Caminhada com peso. Eu toco com a guitarra segurando. Tô brincando, é que minha casa tem muita escada, eu subo desse escada o tempo todo, tem jardim grande, tudo assim. Eu sou um pouco relapsa, confesso, quanto a exercício físico, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu faço tudo. Sim, você é ativa, você está constantemente... Eu faço o exercício da dona de casa, já me falaram que é outra coisa, não tem nada a ver. Mas eu como muito bem, assim, sabe? Eu não tenho restrição alimentar nenhuma, assim, eu posso comer de tudo, né, moderadamente, gosto de tomar vinho, né, assim, eu acho que eu tenho encontrei uma fórmula que tá dando certo até agora. Pode ser que amanhã eu colapse assim, puf, aí você vai falar, putz. Tá vendo? Tá vendo? Mas eu gosto de ter um tempo para ler. Eu sempre ando com um livro, tô sempre com um livro na bolsa, em trajetos, às vezes, num avião mesmo. Então pequenos espaços, né? Pequenos espaços. E eu tenho eu tenho que fazer esse exercício sempre. A cada semana é um show diferente, né? Porque tem o Patofu com orquestra, que é um repertório, Patofu sem orquestra é outro. Eu tenho o meu show de Tom Jobim, tem o meu show que é o meu show pop com outras coisas, tem o música de brinquedo. Tudo acontecendo simultâneo. Eles acontecem, eles estão sempre ali na agenda. E aí, antes de cada fim de semana, eu estou sempre estudando o repertório, então eu escuto muita música. O método do Dorival Caymmi, né? Você fala assim, sabe qual que é? Não. Que o pessoal fala, você não faz nada, você não tá trabalhando. Você fala assim, que isso? Tá deitado na rede, ouvindo as músicas, sim. lembrando as coisas, sabe? Tipo assim, o método, tô lá, né? Sim. Memorizando tudo, as passagens e tudo mais. Então, eu tenho esse cuidado de estar sempre, né, com o repertório fresco na cabeça. A sua prática, então, se a gente for falar de forma objetiva, assim, é muito escutando o show. Muito Você tem algum momento que você pratica de fato? E tocando, né? Tocar violão e cantar, ou algo do tipo, ou alguma passagem? Não, antes de cada show, eu sempre, porque em alguns shows eu toco violão, e outros violão e guitarra, né? No show do Patofu toco guitarra e violão, então eu sempre dou uma treinadinha. O John, a gente no estúdio lá monta o setup lá e eu e ele a gente dá uma passada. Dá uma passada no show, assim. No show, até nos legal. pedais, né? Hoje em dia tem pedal. Tem isso agora, né? Tem isso agora, me tiraram. Então, tem esse exercício de fixação, né? Digamos assim, para lembrar, assim. Isso rola toda semana? Toda semana que vai ter um novo evento, a gente dá uma estudada, assim. E tem alguma coisa que é fixa, assim? Tipo assim, cara, isso aqui não é negociável. Tipo, tem muita gente que tem isso com o exercício físico, né? Tipo assim, então, malho aqui, eu faço yoga, sei lá, o que for. Ou muita gente tem isso com leitura, né? Tipo assim, esse bloco de leitura de, sei lá, 20 minutos aqui, toda segunda, quarta e sexta, né? Você tem alguma coisa assim? Não, eu sou completamente negociável. É tudo negociável. Eu sou super negociável. Não, realmente, eu sou super negociável. Eu não sofro, assim, se tiver que mudar alguma coisa, assim, eu sempre... Mas tem muito constante. Tem constante. Eu tô sempre atenta, assim, né, faltou isso aqui, tem que... Deixa eu dar uma pegada naquilo ali. Eu gosto de anotar muito, eu sou muito de papel, sabe? Legal, eu gosto, né? De agendinha, assim, Então, isso, para mim, organiza mais do que... Porque no celular, você tá anotando um negócio lá, aí pula uma mensagem, né? Sim. Aí você vai responder a mensagem, você esquece de anotar o que você tá, né? Então, eu gosto de pegar e fazer, né, e depois ir ticando meus deveres e obrigações. E você é de escrever, tipo, diário, assim, ou falar sobre os dias? Ou não. Você tem uma coisa assim, ou não? A sua coisa com a escrita, então, também é de acordo com a demanda de coisas que tem para acontecer, igual você falou. Na época que eu escrevia, né, eu parei,
eu parei de escrever, eu pedi para sair, na verdade, porque chegou num momento Depois que eu tava... daqueles 7 anos lá que você falou. 6 anos. Isso. Eu cheguei à conclusão que eu estava escrevendo mais texto do que fazendo música. Te bateu isso, assim? Me bateu isso, assim, eu comecei a falar, porque tem disco, claro, tem muito mais música do John, ele é o principal compositor, mas algumas vezes eu falo assim, é porque eu não tô parando para escrever música, eu tô escrevendo e escrevo texto, aí eu vou em feira literária, e vou não sei o quê, e aí a música vai, sabe, aí a música faz assim, opa, olha para mim, aí eu voltei, parei de publicar a coluna e fiz um disco, inclusive, chamando vários outros autores para participar comigo, para escrever músicas novas comigo, foi muito legal, assim, então eu sempre fico me vigiando. Sim. Tem um monte de gente que me vigia, mas eu que sou a melhor vigia de mim mesma, assim, eu acho. Que massa. Você acha que tem algo... muita gente que assiste isso aqui é uma galera que está, obviamente, tentando identificar coisas e padrões e certas nuances ou identificar coisas que você pode seguir ali ou tentar, né, fazer para seguir uma carreira musical ou para se organizar melhor, sei lá. Se tem algo que você diria para, sei lá, não necessariamente cantores e cantoras, mas, né, ou musicistas, que estão querendo, sei lá, entrar numa de agora, ter uma carreira profissional, assim, tem algo que você acha que você poderia dizer que seria massa, assim, para encorajar essas pessoas? De tudo, assim, na música, né, que eu aprendi e que é fundamental, é repertório. Sabe, Boa. o seu repertório como ouvinte tem que ser muito amplo, você tem que aprender sobre vários estilos, você tem que ouvir as coisas que são feitas dos seus contemporâneos, sabe, da sua cena, você tem que ouvir o que já foi feito, conhecer a história da música. O nosso país tem, né, uma história incrível. E também, né, hoje em dia, a gente vive um túnel do tempo, né? Você acessa tudo, de todas as épocas, do mundo inteiro. Então, você saber definir um repertório legal, seja ele... O meu repertório como artista solo, ele é muito misturado. Diria que sei lá, 60% de músicas que eu estou pegando de outras pessoas e músicas que já, né, mais recentes, mais novas, feitas por mim ou por outras pessoas. Eu gosto muito de poder reapresentar uma canção, né, que é de outro tempo ou que já foi apresentada por outra voz, do meu jeito. Total. Né? Então, estou sempre em busca de canções primorosas, assim, que eu vou jogar para a plateia vai falar, puxa, eu me lembrava e adorei, ou eu não conhecia, porque eu não sou dessa época dessa música aí, e agora estou gostando. E tentar realmente o exercício de composição, de, né, ler bastante para poder escrever melhor, não aceitar o primeiro rascunho que você fez, não aceite que a música, diferente do meu tempo ali no jornal, que tinha um deadline, a música não tem esse deadline, né, assim, tipo, uau! Assim, a não ser que você esteja com pressão enorme para ter que lançar um disco com não sei quantas músicas. Sim, mas mesmo assim... Você faz uma música, olha para ela de novo, vê se dá para melhorar, deixa um tempinho. Tem música que eu gravei depois de 5 anos, 6 anos, assim, sério. E você vai ouvir isso de muita gente. A música que eu tava ali, eu peguei, e aí finalmente eu tive um insight da música e terminei a música, né? Isso acontece. Então, assim, cuide desse repertório, e esse repertório inclui isso que a gente estava falando. Você... se preocupe em absorver conhecimento em várias áreas, assim. Isso tudo te dá estofo para você encarar essa vida em qualquer profissão. Total. Não é simples, né? Não é simples. Na música também não é. Mas você se fortaleça como ser humano, sabe? E essa coisa de você se observar e entender os seus processos, do tempo que você precisa, né, das coisas que você não pode deixar de fazer, que são importantes para você. Isso é muito precioso, né? É um aprendizado também. Massa demais. Pô, muito obrigado. Que prazer. Sensacional. O que você quer perguntar? Com créditos, né? Créditos. É porque você fala de repertório, o Serrum me conta uma história que ele fala que um dos momentos mais emocionantes para ele foi a sua história com o Duran Duran.
Você podia contar como é que foi isso aí. Ah! Quero saber. Um extra. Extra. Um extra. Tá bom, então bônus track. Sobre as suas grandes influências. Sim, é verdade. Nossa, tanta coisa que aconteceu na vida, meu Deus. Eu sou, né, super fã do Duran Duran, de ter carteirinha do fã-clube, assim, né? Literalmente. Sim, de ter ido esperar Duran Duran no aeroporto em São Paulo. Sério mesmo? Peguei ônibus aqui em Belo Horizonte, parei na rodoviária, na Bresser, minha prima foi me buscar e a gente foi, que ela era mais velha que eu, ela já dirigia, e a gente foi buscar Duran Duran em Guarulhos. Sendo que passamos por Congonhas primeiro, que não era, estava errado, era Guarulhos. A gente Nossa, ainda só foi. isso, entendi. E fui lá e tentei pegar autógrafo, não consegui, tirei foto tudo borrada, tudo. Eis que, tchanã, anos depois, eu gravo Ordinary World no meu disco, né, num arranjo meio bossa chique, assim, tudo. E vou assistir Duran Duran em Brasília. E consegui, no meio de ouvintes da rádio que tinham sido sorteados, de eu entregar esse DVD pro Duran Duran, pro Simon. E eu entreguei e mostrei, olha, gravei Ordinary World, tudo. Eles não me conheciam, mas eles notaram que o povo da rádio estava tirando foto comigo. Então ele falou assim, então ela é uma cantora, deve ser mais ou menos conhecida, né? Aí, do nada, eles falaram assim, você quer cantar com a gente? Eu falei, sério? Assim, não. Assim, eu falei, gostaria muito, né? Quando? Eu falei, hoje, agora. Tipo, faltava 45 minutos pro show. Aí eu tava com uma amiga e falei assim, gente, o que eu falo? Fala que sim, né? Claro. Claro, mas vocês nem ouviram nada. Não, fica aí, vai chegar o nosso produtor técnico, ele vai... O que você gosta de... O que você usa? Eu falei, usa em mim. Eu falei, você tem fone? Não, né? Não sabia que ia cantar. Eu falei assim, ele vai te trazer um fone. O que você gosta de ouvir? Eu falei tudo. Eu falei, mas é assim. E a sorte é que eu canto no tom original. Então. Sim, não tem. E aí, ele só falou assim, nós vamos cantar igual tá no disco. Igual o disco, né, foi lançado, então assim, não se preocupe. E aí fiquei lá na salinha, não esqueço que tinha um vinil, um aparelho de vinil com vários discos, champanhe, um monte de coisa. E eu fiquei assim, gente, o que eu vou fazer? Eu vou cantar com o Duran, eu tô quase colapsando aqui, não vou conseguir, né? Tipo, foi um negócio muito doido. E eu não voltei pra plateia, tinha amigos meus na plateia, eu mandei uma mensagem, falei, eu não vou voltar, vocês vão me ver no palco. Falei, tá brincando, né? É sério, eles me falaram pra eu ficar aqui, eu vou cantar com eles. Eu falei, nossa. Aí recebi mensagem de jornalista que ficou sabendo, que estava emocionado porque sabia que era fã. Isso tudo antes da parada. Isso tudo antes, isso antes do show. Aí fui, cantei, e tem no YouTube a cena de Brasília, que foi a primeira. E, tipo assim, o Simon, quando eu começo a cantar, ele fala assim, tipo, ela canta mesmo. Ufa, ainda bem que não é uma roubada. Porque eles não me conheciam, né? Foram na fé total. E eu tô lá muito feliz. Tava tão fã que caiu a palheta do guitarrista. Eu fui tentar pegar a palheta. No YouTube tem também eu baixando assim, tentando pegar. Eu falei, o que tá acontecendo? Na hora, no palco. Eu falei, eu tenho que pegar uma palheta do Duran. O negócio é tão surreal. Aí acabou, né? Eles, né, o show, depois assisti do ladinho lá tudo. E acabou o show, eles falaram, olha, a gente adora você. Vamos pro Rio e pra São Paulo. Você vai cantar com a gente também? Demais. Eu liguei e falei, John, vou fugir com o Duran Duran. E aí eu fiquei com eles. Eu fiquei lá no Fazano, lá, toda chique. Que demais. E foi realmente um negócio assim que eu falei, acho que foi o auge da minha carreira. Nossa, que porra, imagina. Foi tão legal. Meu dia de princesa, total. Porque depois fui até no hotel, né? Que massa, mano. Porra, essa aí. Créditos, bônus especial. E depois, né, no Rio, em São Paulo, aí todos os meus amigos, né, foram assistir, porque eles sabem o tanto do amor que eu né, senti, assim. Que legal, mano. Foi bem fã realizando um sonho. Style, muito bom, muito bom. Obrigado. Obrigada. Sensacional.